Descivilização. Antônimo de civilização. Descivilização. Palavra que se encaixa perfeitamente na atual situação da sociedade brasileira. Mas Descivilização é também o título do quarto álbum, quarto trabalho dos meus colegas de geração do rock brasileiro da década de 80. Hoje eu recebo aqui no Som no Vinil para contar histórias desse disco, Descivilização, e também outras de sua carreira. Os meus amigos aqui dos anos 80, Bruno, Carlos, e também recebo Miguel e Álvaro. Hoje nós vamos bater papo com o Biquíni Cavadão e as histórias do disco Descivilização. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania. O ambiente que vocês estudavam aqui no Rio de Janeiro na época, o São Vicente de Paulo, de que forma ele propiciou o início da banda, o start da banda? Olha, o São Vicente sempre promoveu atividades culturais, saraus, encontros para que os alunos pudessem fazer arte, digamos assim. Não necessariamente só a música, mas poesia, que eram encontros 2, 3 vezes por ano. E eu acho que, no nosso caso, quer dizer, nós sempre fomos muito tímidos, muito introvertidos no colégio, e num desses encontros a gente acabou fazendo uma paródia de uma música do grupo alemão Trio, a respeito de uma situação política, digamos assim, que estava acontecendo dentro do colégio. E a gente foi lá para se apresentar cantando, só que era uma paródia falando sobre a situação do colégio, de que os padres estavam completamente loucos, sei o quê, tal, e a coisa deu tinha um refrão, o colégio liberal que tem censura no jornal. Qual que era o refrão, você lembra? Era isso. Porque eu ficava sempre cantando dá, né? No colégio liberal, dá, tem censura no jornal. Tem um assunto que eu não posso deixar passar assim, sem explicar, aqui no nosso bate-papo, que é o encontro com o Herbert. Esse encontro foi decisivo. Ele acabou gravando o compacto. Reza a lenda que ele deu um nome à banda. Vamos falar sobre isso? Quando em 84 a gente se enfurnou nos sábados para compor alguma coisa, o que viria a ser tédio e tudo mais, que o Beni meio que perguntou: o que vocês estão fazendo lá? Tal? Mostra aí. A gente mostrou tédio. O Beni falou: poxa, a gente podia gravar uma demo. E mostrou pro Herbert. Né? E o Herbert falou: cara, isso é muito legal, eu quero participar também, sabe o que tal. Então foi com aquela festa toda, a gente falou: caraca, cara, o Herbert vai tocar com a gente. E ele perguntava assim pra gente: pô, vocês já deram nome pra banda? E os nomes da gente eram horrorosos. Era Fio Boom e as Drosófilas Melanogaster. Como é que é? Fio Boom e as Drosófilas Melanogaster. Bem fácil de guardar, né? Então os nomes eram horrorosos, sabe? A gente não tinha nome que funcionasse. Difícil dar nome pra banda. E ele falou assim: olha, cara, por que vocês não colocam o nome? Ele deu 2 nomes pra gente: Hipopótamos de Kart e Biquíni Cavadão. E aí a gente falou assim: não, Biquíni Cavadão não, né, cara? Aí ele insistiu: pô, mas é legal. Pô, tudo bem, se vocês não querem Biquíni Cavadão, eu vou fazer uma banda paralela aos Paralamas, com esse nome de Biquíni Cavadão, e vai ser muito legal. Vou juntar uns amigos e vou tocar teatro. E é aquela coisa, né? Psicologia infantil às vezes dá certo. Sim. A gente, não, então o nome é nosso. O nome é nosso, o nome é nosso. A gente olhava um pro outro e falava assim: não vai durar uma semana. Mas pelo menos a gente guardou o nome pra gente, né? E quando em 84 nós fomos todos para a faculdade, cada um foi para uma faculdade diferente, a gente falou assim: pô, mas a gente podia se reunir, né? Quem sabe a gente não se apresenta em alguns outros lugares. E a gente continuava a se reunir na casa do Miguel. E o Brita, se não me engano, falou: vamos pelo menos fazer alguma música que seja nossa, ao invés de uma paródia, né? A gente, não, vamos fazer e tal. É um panorama musical completamente diferente de hoje em dia. A gente não fez esforço nenhum, na verdade. A gente fez tédio. O Beni, que veio com a ideia de gravar, que a gente
a gente ia continuar tocando o Sarau de São Vicente, ou sei lá onde. Né, o Carlos Beni ouviu e falou, pô, mas isso é muito legal, o sucesso do verão. Eu falei assim, cara, o sucesso do verão vem chegando o verão, bundinha, sei o quê, tal. Mas não, uma música falando, já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio. E ele que teve a ideia, ele bancou, inclusive, a gravação, e a partir daí, sei lá, em 3 semanas depois que começou a tocar na Fluminense, já estava assinando com uma gravadora que na época era Polygram, hoje Universal. Enfim, 3 semanas. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. E aí veio o convite para gravar o primeiro disco, o primeiro LP. Estavam preparados? Praticamente. Porque o que aconteceu foi que o repertório foi surgindo na medida em que a gente tinha que fazer show. Né? Então, os primeiros shows da gente, nós tocamos 4 músicas. No segundo, a gente estava tocando 5. E era muito engraçado. O Sheik era o empresário da banda. Então, ligavam para casa dele e o cara falou assim, pô, tá tudo fechado? Tudo certo. Ele falou assim, só vamos tocar 5 músicas, tá? Eu quero, como só 5 músicas? Vocês não podem completar? Toca alguma coisa do Traje a Rigor, toca alguma coisa dos Paralamas, sei o que tal. A gente, não, a gente só vai tocar o nosso. Tá? Se você quiser, você arranja uma outra banda para fazer o que você bem entender, para compor a noite, etc. Eu me lembro que às vezes o cara desligava pé da vida e na segunda-feira ele ligava pro Sheik e falava assim, tá bom, nós vamos fazer essas 5 músicas. Ele falou assim, 7. 7 o quê? 7 músicas, agora são 7. Nós fizemos 2 no final de semana. Então a gente foi fazendo essas coisas até chegar a umas 8 ou 9 músicas. Quando os astronautas foram à Lua, eu fugi com eles, me joguei por aí. Fugindo de casa, do barulho da rua, me esquecendo de tudo pra me divertir. Que lugar mais silencioso eu poderia no universo encontrar? Resumir um pouco o processo criativo aqui, de Cidades em Torrente. Cara, quando nós terminamos de fazer Tédio, eu me lembro que estava escrevendo a ficha dentro da gravadora, perguntaram assim, tipo, ok, o nome da música? Tédio. Tá bom, autores. Aí o Beni, que era o produtor, falou assim, todos. Álvaro, Miguel, Sheik e Bruno. Aí eu fiquei meio assim, do tipo, caraca, pô, o Sheik tinha começado a fazer um pouco da letra, eu fiz a letra em sua maioria ali, né? Eu falei, bom, cara, não é assim, não é bem assim a história. Mas aí ele falou assim, olha só, vai por mim. Vocês vão ter uma vida muito melhor se vocês dividirem tudo, do começo ao fim. E Esse é o produtor que falou, o Beni? O Beni. E essa dica foi muito, mas muito importante para o Biquíni. Eu sei que é muito difícil isso, para cada um tem uma forma, mas nós acatamos aquilo e isso se tornou um pacto que até hoje acontece. Até hoje é assim? Até hoje é assim. O disco foi um sucesso. Vamos dar uma olhada na primeira faixa, a faixa que abre o lado A, com a participação do nosso querido amigo Renato Russo. Não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. O primeiro disco foi muito bem. Vendeu mais de 60 mil cópias, que era um número muito bom para um primeiro LP naquela época. E depois vocês partiram para aquilo que a indústria chama de síndrome do segundo disco, que é aquela quase vertigem, assim, né? Será que eu vou conseguir fazer no segundo disco o que eu fiz de bom no primeiro? A minha teoria é que é o seguinte, o primeiro disco foi composto ao longo de 4, 5 anos, onde a banda teve tempo realmente de amadurecer aquilo, guardar ideias boas, jogar fora as ideias ruins e montar um repertório conciso, ensaiado. E a banda provavelmente tocou anos aquilo antes de gravar, aí chega e grava uma coisa estudada ao longo, e um laboratório de 4, 5 anos. Aí o segundo disco é feito todo no espaço de 1 ano e meio, com a banda na estrada, se divertindo, festejando, ter conseguido o sucesso, com muito menos concentração e tempo para elaborar aquilo. Por isso que é muito difícil você ver um segundo disco à altura do primeiro. Ou pelo menos com aquela energia do primeiro disco, né? Aquela energia explosiva de uma banda que conseguiu gravar, conseguiu atingir um objetivo dela. E aí gravamos o segundo disco,
Entramos em estúdio, alguns ensaios, preparamos o disco. Foi um disco talvez que tenha tido menos repercussão do que o primeiro. Nós tivemos acho que 1 ou 2 músicas que foram bem executadas. Na sua opinião, Miguel, ele não é tão bom quanto o primeiro? Ou não dá para comparar? Hoje em dia, esse segundo disco especial talvez seja quando eu paro para ouvir assim, o repertório do Biquíni. De vez em quando eu paro, ouço alguns discos, assim, pô, essa música é legal, essa música se a gente regravasse, fizesse outros arranjos, outras sonoridades, ficariam legais. O segundo disco talvez tenha poucas músicas em que eu aproveitasse, se eu fosse refazer, se dependesse só de mim refazer novas gravações desse Qual disco. ficou no repertório? Hoje em dia, do show, nenhuma. Não adianta discordar, o fio da tesoura diz quem tem razão. E de tanto me cortarem, eu achei meu corte cego. Tornei meu próprio verso um grito sem expressão. Pressão foi se pensar sem limites, me caço a concessão. Temendo não chegar ao topo na primeira colocação. Vocês chegaram no terceiro disco já, como a gente está relembrando aqui, numa situação com a gravadora não muito legal, né? Enquanto gerenciamento da carreira. Mas vieram com um projeto muito arrojado. Eu me lembro dessa capa, quando vi na época, achei bárbara. Hoje em dia seria uma coisa facilmente feita em Photoshop, Sim. com todos esses recursos, mas isso era realmente uma cartolina Uma colagem, enorme. uma montagem. Colagem, tinha que vir carregando assim, porque caíam as coisas, caía cigarro, tudo colado mesmo. Aí tiveram que botar numa mesa para fotografar de cima. Não foi simples de fazer, não. E o disco tem o nome de uma pessoa, Zé, com o lado Z e o lado E. Como é que aconteceu do disco ter esse nome e de reunir um conjunto de canções que levaram vocês a investir nisso, num disco que tem esse nome, que quer dizer, vamos falar sobre o cidadão comum, né? A gente gostava de desmistificar, de tirar essa ideia da persona, sabe, de você ser um artista diferente do público. A gente tentava diminuir a distância entre a plateia e o palco o máximo possível. A gente fazia... Esses eram os conceitos que amarravam a ideia do Biquíni. E o Zé caía bem com isso. Então a gente tentava dizer isso nos shows, a gente mostrava essa coisa através desse manifesto. Mas as músicas não foram feitas para o manifesto, elas vieram antes. Interessante isso, porque o mundo ao qual nós nos criamos, o da cultura pop, ele prega exatamente o contrário, né? O culto à personalidade. Você é um deus pop. Hoje, acho que esse disco aqui, se você dissesse isso para alguém, teria muito mais chance de ser compreendido do que em 80, estamos falando de 1980. E 9. Mas, enfim, esse disco, ele não foi muito bem de vendas, apesar de ser um disco muito bom. Provavelmente a gravadora, mais uma vez, não sacou o jeito de colocar no mercado. É uma interrupção. As gravadoras lançavam muito mais discos do que lançam hoje em dia. Os lançamentos, assim, de 3 em 3 meses, vinha um lote enorme de discos. Então, se você não tivesse ido bem nos primeiros 3 meses, muito dificilmente você teria uma sobrevida para mais 3 meses ou mais 3. As gravadoras, às vezes, com 4 meses já estavam falando, não, esse disco não rolou. Como não rolou, cara? Porque eles gastavam todas as verbas de divulgação logo no começo. Se não andasse, logo vinha outro disco e a verba era alocada para outro artista. É verdade. Qual música daqui acabou indo para as rádios? A música que lançou esse disco, né, foi Teoria, que foi um acidente. Na verdade, a música entrou numa fita cassete junto com as músicas que nós estávamos querendo que fosse, que era Bem-vindo ao Mundo Adulto, que é a que lá abre o lado Z, e Meu Reino, que abre o lado E. Mas, não sei porquê, acabou entrando na fita cassete e os caras gostaram.
antes que tudo se acabe. Vamos começar pelo título. Diria que essa palavra caberia no momento que a gente estava vivendo, no início dos anos 90, né? Da década de 90. Mas talvez ali quando vocês compuseram o repertório do disco e batizaram o nome do quarto trabalho da banda, não poderia imaginar que essa palavra caísse tão bem no atual momento que o país vive. Imagina a faixa Zé Ninguém, que também é desse disco. Sim, eu me lembro dessa Essa, faixa, então- mas essa faixa tocou pra caramba nas rádios. Né? Muito. Sim, sim. É uma letra genial. E uma coisa muito importante desse disco e dessa música em especial é que não é uma coisa, uma faixa política. Era uma faixa social. Sim. E a gente falava assim, mas a gente vai para onde? A gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre o quê? Né? A gente já estava entrando nos anos 90, a gente falou, que sonoridade a gente quer dar para essa coisa? O que vai definir o Biquíni Cavadão? E então, através dessas conversas sem fim, é que a gente foi começando a fazer essas composições. E elas foram colocando uma nova sonoridade. Eu acho que a gente brincou muito com bateria eletrônica. O Berita tinha comprado uma R8 e brincou muito com a R8. A gente sampleou muita coisa também. Cai Água, Cai Barraco é uma música que começa com as guitarras do Coelho sendo tocadas em octapad. Então, assim, foi uma guitarra percussiva. Era um acorde, um outro acorde. Taca, 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 taca. E a guitarra não tocava. Essas foram as discussões de civilização. Assim, mas foi necessário muita conversa entre nós para a gente traçar um caminho. E o nome veio, na verdade, de uma poesia que o Birita tinha escrito. E a gente falou, cara, tá aí. Ele falava sobre uma pessoa que se embrenhava na floresta, largava tudo e que simplesmente deixava de viver. Esse era um poema que eu tinha feito. E nos ensaios lá, o Bruno pegou o meu caderno lá e começou a cantar em cima de uma base que acabou sendo essa. E por um bom tempo a gente abriu os shows com essa música. Uma coisa Interessante porque ela soa diferente do resto do disco. Né? Sim, completamente absolutamente diferente. climática, assim. Mas a minha ideia de civilização era de você não se decivilizar, você virar ficar uma pessoa bruta e, entendeu? Assim, Uma coisa pessoa pura, entendeu? Uma pessoa que vai chamar o dia do que ela quiser, enfim. Não... Uma coisa talvez menos urbana, menos... Exatamente. Mais ligada à natureza. Na chuva que os dias trouxerem, esquecerei de contá-los. Perderei seus nomes em sequência, chamarei do que quiser. Dia vento, dia de sono, dia sem graça, dia areia e pó. Em entrevista de época, o produtor Carlos Beni disse que esse, na verdade, era o disco da virada. Sim, ele foi um divisor de águas pra gente. Por quê? Porque esse disco veio com 3 sucessos avassaladores de cara, uma coisa que nós nunca tínhamos pego dessa forma, com esse tamanho, e a gente já com uma certa experiência, né? Então a gente estava mais preparado para lidar com esse sucesso que o Biquíni traria, né? E ele foi o que disse assim, olha, ok, esse não é o quarto e último disco do Biquíni Cavadão. Aqui começa uma nova história e aqui a gente segue para fazer mais discos ao longo da década de 90. Esse foi o ponto principal que a Civilização gerou para a gente. A gente percebeu que a gente tinha isso e que o show tinha crescido muito. A gente tinha um show que, para onde a gente ia, a gente conseguia, já com os sucessos que nós já tínhamos antes, e os sucessos que nós estávamos conquistando naquele momento. A gente passou a ser visto de uma forma, aquela coisa do primeiro time, né, que sempre se falou, escalão, primeiro escalão. A gente entrou, pelo menos por um bom tempo, com esse disco. O repertório já estava robusto para se fazer um show
Do tamanho que Azeitado. quisesse, Exatamente. azeitado, né? Vamos dar uma ouvida em Zé Ninguém. Ladrão, não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Mas o disco traz outras músicas muito boas que acabaram entrando para o repertório do Biquíni Cavadão. Como, por exemplo, Vento Ventania, que aconteceu muito tempo depois do lançamento do disco, não foi isso? Foi. Como é que foi? Vento era uma das nossas apostas para esse disco. Nós acreditávamos muito na música. Mas nós fizemos um arranjo dela completamente... Era um ska. Quando nós fomos para o estúdio gravar, o Benny tinha voltado de Londres e estava acontecendo na cena de Londres muita coisa do ragamuffin, do dancehall, do bandas como Aswad e tudo mais, e que tinha uma pegada mais eletrônica, um reggae mais eletrônico. E ele resolveu ousar justamente com o Vento Ventania. E a princípio a gente foi assim, meio contra. É para baixar o andamento? Baixa quanto? Ele falou, baixa mesmo. E a gente tocando tudo mais lento. E a gente começou a estranhar a música demais sobre aquilo. E ele só usava como um argumento irrefutável, era vocês, com o arranjo que vocês têm, vocês estão acabando com duas coisas. Vocês estão acabando com a melodia e vocês estão acabando com a letra. Então, poxa, eu acho que vai ficar muito mais bonita a melodia e muito mais bonita a letra se a gente tocar mais lento. Esse é o produtor falando. O produtor Carlos falando. Benny. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina, mandar meus beijos pelo ar. Vento Ventania, me leve pra qualquer lugar, me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Yeah. Por isso mesmo, ela foi a última do lado A, né? E a gente pensava assim, talvez fosse legal a gente não gravar essa música, não lançar. E a gente pensou em tirar a música do disco, logo que seria nosso maior sucesso. Quero agradecer vocês por essa ótima entrevista, esse bate-papo que poderia durar horas aqui, e queria encerrar esse episódio com vocês falando como é que Descivilização bate hoje. Combate é engraçado porque eu não ouço esse disco desde que ele foi lançado. Então, a gente reviver essas histórias aqui, para mim, também é uma coisa muito intensa. E é interessante realmente reviver isso tudo, né? Falar sobre as músicas que são atuais até agora, ver a sua perspectiva desse lançamento também. Muito obrigado aí pela entrevista. Eu vejo com muito respeito e com muita admiração. Realmente, tudo isso que a gente falou foi muito importante para nossa... Tanto é que a gente toca até hoje essas 3 músicas, principalmente, e eu acho que a gente nunca vai parar de tocar. Porque define o Biquíni Cavadão, com certeza. Eu acho que esse disco foi um marco muito importante na carreira do Biquíni. Quer dizer, foi um momento em que nós vínhamos de um final de contrato com uma gravadora, uma incerteza. Talvez esse disco pudesse ser mais... o nome dele talvez se adequasse mais ao do segundo, que foi a Era da Incerteza. Nós não sabíamos o que ia ser da carreira do Biquíni, e esse disco, de novo, deu uma vida nova ao Biquíni, nós conseguimos levar a nossa carreira por mais tempo, quer dizer, sempre compondo. O Biquíni nunca parou, quer dizer, foi uma banda que nunca parou, mas esse disco realmente foi um marco importantíssimo na carreira da gente. Eu vejo Civilização como um disco que na época me assegurou que o Biquíni tinha mais coisa para contar do que simplesmente ser um Biquíni de poucos verões. Então, o resultado dele, com os grandes sucessos, abriu uma perspectiva muito generosa para a gente, para a década de 90, e nos inspirou bastante. Como disco, hoje, avaliando, eu considero ele como um dos mais importantes discos. É um disco essencial para você conhecer a história do Biquíni, com certeza. E que é garantia de que vai ser uma experiência interessante na medida em que tem tantos sucessos já dentro dele. Muito obrigado. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem.
Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.